Nesse vídeo eu vou mostrar para você essa passagem que é uma das passagens mais conhecidas da Bíblia e é uma das passagens mais lindas da Bíblia, que Deus trata conosco de uma forma tão particular, tão bonita e tão imprescindível, tá bom? Muito prazer, seja bem-vindo ao meu canal, eu sou o Robenilson, é um prazer você estar aqui. Nesse canal a gente ajuda as pessoas a entenderem a Bíblia de forma fácil, simples e prática, que você possa tirar os ensinamentos da Bíblia e colocar na sua vida e assim participar. Eu quero trazer para você hoje esse texto, na qual a gente falou, em que você tem grandes ensinamentos nesse texto e neste contexto, para que nós possamos entender aí as promessas que Deus faz para nós, principalmente te ajudando se você está com medo de alguma coisa, principalmente te relembrando quem é o teu Deus. Quem é que está fazendo por você? Quem é que está te ajudando? Quem é que está na frente das batalhas? Para você entender que nós temos um Deus vencedor, um Deus poderoso, um Deus que nunca perdeu nenhuma batalha e que está disposto a te ajudar. Para a gente poder começar aqui, eu tenho que mostrar para você o contexto desse capítulo, que é para você entender mais ou menos como é que funciona. O povo de Israel foi tirado do Egito e foi levado para a terra prometida, não é? E daí o que acontece? Quando eles chegam na Terra Prometida, durante esse percurso, e lá no Egito, eles viam muita adoração a outros deuses, eles viam muita adoração a deuses estranhos, eles viam adoração a todo tipo de coisa possível, né? Então eles adoravam o Deus da terra, o Deus do ar, o Deus do vento, o Deus do sol, o Deus da chuva, o Deus das montanhas, o Deus não sei o quê, e tinha, para tudo eles tinham um Deus. Então ali eles sacrificavam, os povos daquelas regiões, eles sacrificavam ao Deus tal, ao Deus tal, ao Deus tal, e fazendo assim grandes, um Deus que era muito conhecido, um Deus, né? Que era muito conhecido naquela época, era Baal. Então, Baal tinha uma espécie de diversidade deles, em que existia o Baal daqui, existia o Baal que ficava existia o Baal que ficava ali na outra cidade mais próxima, existia o outro Baal, então, assim, tinha uma diversidade muito grande, tinha muito Azera também, né? Então, assim, eram ídolos que tinham naqueles locais, fora quando vai passando mais tempo, os deuses do Egito, né, o panteão de deuses que eles tinham, deuses para todas as coisas e tudo mais, e aí o povo de Israel entra na Terra Prometida com uma coisa muito diferente. E a coisa diferente deles era o seguinte: eles tinham apenas um Deus, não é? Então, diferente dos outros que tinham vários deuses, tinham o Deus da chuva, o Deus da terra, do mar, não sei o que e tal, eles só tinham um Deus. E Deus vem relembrando eles, dizendo assim para eles: olha, vocês só têm um Deus e não se preocupa, porque eu sou Deus Todo-Poderoso, eu sou Deus Criador dos céus e da terra, eu protejo vocês, eu ajudo vocês. E daí a gente chega nesse texto que diz o seguinte, o texto diz assim, ó: não temas, porque eu sou contigo, não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te fortaleço, eu te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. Então, quando você vai vendo ali, o contexto desse capítulo, Deus vai falando para eles assim: olha, gente, vocês não precisam se preocupar, porque os deuses deles, né, no caso daquele povo ali, eles são como nada, porque eles não são nada, eles não eram deuses, eram apenas estátuas, eram apenas pequenas estátuas, era postes, era coisas assim, mas que realmente não tinham poder. Na verdade, existe uma influência de Satanás muito grande, colocando na cabeça da humanidade, desde o começo, que você precisa, que Deus não é o suficiente, você precisa de mais alguma coisa, né? Então, por isso que as pessoas muitas vezes estão confusas e pensando se eu vou por aqui, se eu vou por ali, o que eu faço, porque o inimigo tenta colocar na cabeça das pessoas, mostrando que Deus não é o suficiente. E Deus falou assim: eu sou sim suficiente e eu estou aqui para te ajudar. E aí ele começa no texto falando o seguinte: olha só, vamos lá para o texto, deixa eu colocar aqui na tela para você. Deixa eu colocar aqui na tela para você. Aí ele diz o seguinte assim, ó: não temas, porque eu sou contigo.
A primeira grande verdade que ele vai vir trazer aqui para nós, e que é o seguinte, e que eu queria mostrar para você, é o seguinte: ele fala assim, não temas, não temas. Veja bem, ah, é, o medo, faz parte da natureza humana. O medo, ele não vem para te paralisar ou para te colocar para baixo, o medo não vem para fazer coisas ruins. O medo, ele tem uma utilidade boa, que é o medo que faz você não fazer besteiras que vai chegar ao ponto de a sua vida correr um risco. Né? É o medo que faz você chegar na beira de um penhasco e você olhar e você ver que ali existe uma possibilidade de cair. É o medo que faz você não colocar a mão num negócio em que passa uma energia elétrica fortíssima, que você sabe que você vai pegar um choque. É o medo que faz você não colocar a mão num lugar quente, numa fogueira, alguma coisa assim, porque o medo te protege dessas coisas. Então, o que eu quero te falar, te mostrar aqui com a questão do medo, é que é o seguinte: o medo, ele faz parte da nossa vida. Mas você não pode deixar o medo dominar a sua vida, tá? Existe uma coisa muito importante, eu quero que você atente para essa palavra. Deus trabalha com a fé. Então, assim, a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Ou seja, Deus trabalha através da fé. Você confia, você crê, você faz e Deus vai trabalhar em relação a isso. O inimigo trabalha com medo. Então, se você tiver fé, Deus vai trabalhar e vai abrir o mar, vai fazer coisas grandiosas na sua vida, vai estar contigo. Se você não tiver fé, se você tiver medo, o inimigo vai atuar no medo para que as coisas se confirmem. Se confirme de maneira ruim, né? É isso que eu quero mostrar para você. Se confirme de maneira ruim. Então, a primeira coisa que ele fala aqui é o seguinte, assim, ó, não temas, porque eu sou contigo. Não tenha medo. Você sabe, Deus falou, né? Falando na sua palavra, certa vez, e falando com o povo, ele diz assim, ó, eu vou colocar temor neles, de tal forma que vai cair assim, vou colocar nas minhas palavras essa passagem, tá? Se você achar interessante, depois você procura. Mas a passagem é basicamente o seguinte: eu vou colocar medo neles, que assim, vai cair uma folha e eles vão correr de medo, entendeu? Então, um homem vai perseguir vários, porque eles vão morrer de medo. Então, assim, o medo faz você perder grandes oportunidades e você não pode deixar o medo tomar de conta de você. Agora, nesse início de ano, você tem que pegar o medo e você tem que dominar o seu medo. Eu tenho medo, eu não consigo. Não, você consegue sim. Tenha fé, não tenha medo. Presta bem atenção nisso. Se você tiver fé, Deus tem um caminho livre para trabalhar na sua vida. Se você tiver medo, o inimigo tem um caminho livre para trabalhar na sua vida. Então tenha fé, não tenha medo. E aí, continuando o texto, diz o seguinte, olha só. Deixa eu mostrar aqui para você aqui. Não temas, porque eu sou contigo. A segunda coisa que ele mostra aqui é não temas, e daí ele dá aí ele dá uma instrução e diz o seguinte, porque eu sou contigo. Então, assim, não é simplesmente falar assim, não temas, porque, sabe, não temas. Não, fica calmo, não é assim. Ele fala assim, não temas, por quê? Tem uma razão por causa disso. Porque eu sou contigo. Deixa eu te falar uma coisa. Você com Deus é maioria. Você com Deus é maioria. Você lembra de Davi quando foi lutar contra o gigante? O gigante falou assim para ele assim, falou assim: "Eu vou arrebentar você hoje, vou matar você hoje e tal, não sei o quê". Davi, né, desse tamanho, pequenininho, entendeu? Mas corajoso. E ele falou assim, veja bem aquilo que eu estou falando para você do início. Ele utilizou a fé. Ele falou assim: "Eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel que você tem afrontado. Então eu vou pela fé lutar com você". E o gigante tinha espada, tinha lança, tinha escudo, tinha um camarada que carregava as armas dele, estava todo equipado, todo pronto para poder entrar numa batalha, e Davi tinha uma funda e 5 pedrinhas.
Entendeu? Então ele falou assim: eu vou contigo, eu vou até você, em nome do Senhor dos Exércitos, Deus de Israel, pela fé que você tem afrontado. E aí você sabe o resultado da história. O gigante perdeu. Não só perdeu, tomou uma pedrada zona, caiu lá. Davi correu lá, pegou a espada dele, que ele não tinha espada, nem uma faquinha, nada. Ele pegou a espada e cortou a cabeça do gigante, e o gigante morreu. E a vitória foi de Davi. Essa história está na Bíblia, você pode ver. Então, assim, é algo que não temas, porque eu sou contigo, você e Deus, o Deus dos exércitos, o Deus de Israel, o Senhor de tudo, de todos, o Senhor Deus Todo-Poderoso. Jesus falou assim em Mateus 28, assim, ele falou o seguinte: é-me dado, depois que ele ressuscitou, ele falou assim: é-me dado todo poder nos céus e na terra. Ele falou: agora eu tenho todo o poder. Então você com Jesus é maioria. Não tem por que você temer. Ah, mas eu tô vendo, eu não tô vendo assim as coisas se abrirem. Não tem, se acalma, tenha fé e prossiga para o alvo, né? Que você pode ter certeza de uma coisa: se o Senhor Deus estando contigo, você é maioria. E aí ele diz assim: porque eu sou contigo, não te assombres, porque eu sou teu Deus. Então, assim, depois do medo, que como eu falei para você, o medo é algo normal, tem um degrau mais abaixo, né? Tem um degrau mais abaixo do medo. Você já tá naquele ponto em que o medo já se transformou em pavor, não é? Não é mais um medo normal, é pavor. Então esse assombro, ele te paralisa, não é? Você sabe aquela situação em que, por exemplo, você foi pego de surpresa, você foi assaltado, por exemplo, foi pego de surpresa, e aí você fica paralisado ali, você não consegue se mexer, você fica paralisado ali na situação e você não consegue se mexer, às vezes você fica tremendo, às vezes você, né, você para. Então, assim, o assombro é isso, é você, assim, ficar paralisado diante da situação, ficar paralisado diante de circunstâncias, e às vezes, se você deixar isso ocorrer, ficar paralisado diante de situações. Então, assim, não deixa o assombro tomar de conta de você. Tá? Porque você tem um Deus que cuida de você. Você tem um Deus que está cuidando de você. A palavra de Deus diz assim, que até os cabelos da nossa cabeça estão todos contados. Você sabe quantos cabelos na cabeça você tem? Né? Às vezes tem muitos, tem poucos, às vezes tem quase nenhum, mas que você tem, né? Provavelmente você tem. Então, assim, até os cabelos da vossa cabeça estão contados para você ver que Deus trabalha e Deus cuida de todos os detalhes, entendeu? Então, não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Porque eu sou o teu Deus. Veja bem, primeiro ele diz o seguinte: eu tô contigo, eu tô contigo, eu tô contigo. É você e eu. Existia uma ilustraçãozinha em que na praia um homem estava andando. E aí ele estava passando por situações complicadas e tudo mais, e passando por dificuldades, né? E aquele negócio todo. E ele estava andando na praia. E aí, durante certo momento, ele andava na praia e tinha mais outro passo do lado dele, né? Então tinha duas pegadas, né? Tinha a pegada dele e tinha uma outra pegada. Ele concluiu, né? Isso é só para você entender, a historinha para você entender. Ele concluiu que Deus estava andando junto com ele ali, não é? Durante aquele período. Só que acontece o seguinte, que em certa parte desapareceu uma pegada e ficou só uma. E aí ele ficou chateado e ficou bravo e falou assim: como que eu estava andando, o senhor estava andando comigo ali na dificuldade, mas chegou um certo momento que o senhor me abandonou, eu estou só, eu estou só. E aí Deus disse para ele assim: fala, filho, naquele momento você não estava só, é que eu estava te carregando nos braços. Então, assim, muitas vezes a gente acha, chega momentos na nossa vida, e eu particularmente já passei por isso,
em que a gente tenha os nossos problemas, nossas crises, a gente chega às vezes em problemas dificílimos e tal, e a gente acha que foi abandonado, né? E aí ele fala assim: eu tô contigo e eu sou teu Deus. Eu estou contigo e eu sou o teu Deus. Então, meu amado, creia que o Senhor é contigo e que Ele é o teu Deus, porque Ele vai te ajudar. Não deixe o medo, não deixe o assombro, não deixe nada dessas coisas tomar de conta da sua vida. Tá? Não deixe a ansiedade vencer você, tomar de conta da sua vida. Não deixe o medo vencer você e você ter uma vida dominada, ao invés de ser pela fé para você conquistar, construir, prosperar, avançar, você ter o medo que te paralisa, que te mobiliza, que deixa você paralisado ali e você não consegue fazer. Ele fala assim: eu sou o teu Deus, tá? E aí ele continua dizendo assim: eu te fortaleço, eu te ajudo e eu te sustento. Vamos lá. Primeira coisa, eu te fortaleço. Veja bem, ele fala assim: não é que você que é forte, mas eu te fortaleço. Eu te fortaleço. Veja bem, muitas vezes a gente quer vencer pela força do nosso braço. A gente quer vencer pela força do muque, não, porque eu. Você já viu aquelas pessoas que falam assim, não, porque eu sou eu, jacaré é um bicho, entendeu? Eu sou eu e depois de mim tem eu de novo. É o egoísmo, tá lá em cima, né? Misericórdia. Não, ele tá falando assim, eu te ajudo. É a gente reconhecer que nós não temos capacidade sozinho. Nós não temos capacidade sozinho. Jesus falou assim, ó, vinde a mim, todos os que estão cansados e desanimados, né, cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Ele está dizendo, eu vou te ajudar, eu vou caminhar com você, eu vou levar a tua carga junto com você. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para as vossas almas. Deixa eu te falar uma coisa. O peso da vida, o peso das coisas, dos problemas, é muito grande para você carregar só. Não dá. Estou falando para você, não dá. Se você tentar carregar só, daqui a pouco você está fazendo terapia, cara. Daqui a pouco você está tomando remédio para dormir, porque você não consegue mais dormir. Daqui a pouco você está tomando antidepressivo, porque você caiu na depressão. Daqui a pouco você tá entrando por vícios e coisas ruins para sua vida, para sua família, para sua casa, para você mesmo, para você tentar fugir um pouco dessa realidade, porque você não aguenta só. Sozinho não dá. Então, assim, ele falou: eu te fortaleço, eu tô com você, eu te ajudo, eu te fortaleço, eu que dou força para você, a força que realmente você precisa, eu te ajudo. Olha, não tem nada melhor do que quando a gente está precisando de ajuda, ter alguém para nos ajudar. Não tem nada melhor do que isso, né? Você já pensou? Você está aí passando por um problema, você precisa de uma ajuda de alguém, você tem um amigo, você tem um familiar, você tem alguém da tua casa que pode te ajudar, e você liga assim e fala: Fulano, Fulana, eu estou precisando de uma ajuda aqui agora, cara, vem aqui, me socorre. A pessoa sai de lá, ela vem, ela te ajuda. Isso é muito bom. Agora, ela fala assim: ó, eu te ajudo, mas eu te ajudo de uma forma que é uma ajuda completa. É uma ajuda completa. Entendeu? Porque quando você está necessitando dessa ajuda, eu estou lá para ajudar você. Eu te fortaleço, eu te ajudo, eu estou junto com você, eu estou te ajudando. E aí é o seguinte, as pessoas muitas vezes, ela tem uma ajuda ali e tal, o cara ajuda a fazer uma coisa. Por exemplo, eu já tive que fazer muitas mudanças e tal, e um amigo meu, a última mudança que eu fiz, um amigo meu, eu falei: rapaz, vamos lá, me ajuda. Ele foi lá, me ajudou de bom grado, a gente chegou, fez a mudança e tal, entendeu? Então, assim, você ter alguém para te ajudar é muito, muito bacana, é muito legal. Agora, Deus te ajuda de dentro para fora. Deus te ajuda de dentro para fora, porque só você sabe aquilo que eu particularmente chamo assim de zica. Só você sabe a zica que você tem, né? Os problemas que você tem, as coisas que te perturbam, que te machucam, que te deixaram ferido no decorrer do teu caminho. E ele fala assim, ó: ei, eu te ajudo com isso também. Eu te ajudo com isso também, tá? É só você ficar
colocar a tua confiança em mim. Eu sou teu Deus, eu estou contigo, eu te fortaleço, eu te ajudo. E aí ele continua dizendo assim, ó, eu te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. Veja bem, é, a, é, a destra da minha justiça, ele traz um significado importante, porque é o seguinte, um rei não mente. Palavra de rei não volta atrás, né? E a Bíblia diz que Jesus é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Então, quando ele fala assim, eu te sustento, ele está falando, eu realmente te sustento, né? Os passarinhos vivem no céu e todos eles comem todo dia. Os animais do campo, todos eles, você já viu eles morrendo de fome? Não, não. Eles morrendo de fome porque não tem nada para comer. Deus providencia os alimentos para eles todos os dias e eles comem. Você e eu também. Você fala assim, não, mas as coisas que eu tenho é porque eu trabalho. Você só trabalha porque Deus te deu um trabalho, te deu um emprego. Ah, mas se Deus tirar o teu emprego ou tirar a tua saúde, acabou. Né? E aí você, não, mas eu me esforço e tal. Você só se esforça porque tem saúde. Você só tem saúde porque Deus te dá saúde. Ah, você não, é porque eu aproveitei as minhas oportunidades. Você só aproveitou as oportunidades porque Deus te deu as oportunidades. Então, assim, tudo foi Ele que fez. Foi Ele que fez. Ele te sustenta. É colocar na mão aqui, Ele te sustenta. Entendeu? Então, assim, esse pensamento egoísta desse mundo diz assim, não, porque eu consigo, porque eu sou cara, eu sou o melhor. Não. Ele é que é o cara, ele que é o melhor, ele que é tudo. E ele fala assim: eu te sustento, filho, com a destra da minha justiça. E aí ele continua dizendo o seguinte: ele fala o seguinte aqui, ó. Eis que envergonhados e confundidos serão todos os que se indignarem contra ti, todos os que se indignarem contra ti, tornar-se-ão em nada, e os que contenderem contigo perecerão. Quando ele fala esse texto, ele está falando para o povo de Israel. E aí ele está dizendo: olha, esse povo tem inimigos fortíssimos. Tem a Babilônia, que é inimigo fortíssimo, a Pérsia, né, que é inimigo fortíssimo. O Egito foi um inimigo fortíssimo, todos eles, todos os inimigos, mas ele fala assim: eis que envergonhados e confundidos serão os teus inimigos. Olha para Israel e vê o que aconteceu. Onde que está o exército e o grande poder da Babilônia? Você viu? Você viu? Tem ainda? Não tem. Onde é que está o exército e o grande poder da Pérsia? Você sabe desse povo? Cadê eles? Não tem. Onde que está o exército e o grande poder do Império Romano? Você viu? Cadê? Não tem. Esses eram grandes poderes que dominavam o mundo durante muito tempo e eles simplesmente passaram, desapareceram, não é? E o poder e o povo de Israel, o poder de Deus protegendo o povo de Israel. E o povo de Israel? O povo de Israel está lá, né? Eles se juntaram porque isso era promessa de Deus, voltaram para sua terra, estão na terra, e agora a Bíblia diz que ninguém tira ele daquela terra. Não adianta. Não adianta, entendeu? Ninguém vai tirar eles mais dali, porque é promessa de Deus que eles voltariam para a terra deles, e eles voltaram para a terra deles. Então o povo de Israel continua existindo. E onde é que estão esse povo aí, tudinho? Então isso é uma prova cabal que Deus cuida dos seus. E aí ele cuida de você, e ele falou: eis que envergonhados e confundidos serão todos que se indignarem contra ti. Tornar-se-ão em nada os que entenderes contigo. Buscá-lo-ás, porém não acharás. Você viu? A gente achou ainda esses povos ou exércitos que eu falei para vocês, pelejarão contigo, tornar-se-ão em nada. É como coisa e nada. É como coisa que não é nada os que guerreiam contigo. Porque eu, o Senhor, teu Deus, te tomo pela tua mão direita e te digo: não temas, porque eu te ajudo. Esse ano de 2024 tem que ser um ano
em que você coloca Deus como uma prioridade máxima na sua vida. Esse ano de 2024 tem que ser um ano em que você faz coisas diferentes, tá? Que você faz coisas diferentes. Esse ano de 2024 tem que ser um ano diferenciado. E ele fala assim, ó, ele fala assim: eu te digo, não temas, porque eu te ajudo. Se Deus te ajuda, se Deus está com você, você é maioria. Se Deus está com você, você é maioria. E ele fala assim: não temas, não tenha medo, não tenha medo, tenha fé, porque eu te ajudo, eu estou contigo, eu sou o teu Deus. Isso é maravilhoso, né? E ele diz assim: ó, não temas tu, verme de Jacó. Assim, vermezinho, povozinho de Israel, porque o que, que eles diziam? Israel nada, cara. Você viu o tamanho de Israel hoje? Hoje o tamanho de Israel é um país com alguns milhões de pessoas. Se eu não estiver enganado, tem em torno de 9 milhões de pessoas. É um país pequeno, com a população pequena, mas hoje com um exército poderosíssimo. Mas, assim, eles eram multidões, milhões e milhões, muito maiores que Israel. Então, assim, eles, mesmo assim, foram derrotados muitas vezes, né? Na maioria das vezes, eles não conseguiram eliminar o povo. Eles tomaram Jerusalém e Israel perdeu batalhas, principalmente por desobediência a Deus, mas não foi destruído as coisas, porque Deus poupou. Então, assim, ele fala, mesmo que os inimigos falassem e dizendo assim, você é um povozinho, você é pequenininho, quem é você? Aí você tem que falar o seguinte, assim, ó, quem sou eu? Eu sou servo do Deus Altíssimo, Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Então, não interessa se você é pequeno, não interessa se você é pobre, não interessa se ninguém te conhece, não interessa nada. Interessa que você tem um Deus e que ele está contigo. Isso é que interessa, tá? Isso é que interessa. E aí ele diz: eis que farei de ti um trilho novo, que tem dentes agudos, os montes trilharás e moerás, e os outeiros tornará como a pragana. Tu os padejarás e os ventos levarás e o redemoinho os espalharás, mas tu alegrarás no Senhor e te gloriarás no Santo de Israel. Os aflitos e necessitados buscam água e não há, e sua língua se seca de sede. Eu, o Senhor, o ouvirei, e o Deus de Israel, e não desampararei. Abrirei rios em lugares altos e fonte no meio dos vales. Tornarei em deserto em lago de águas e a terra seca em manancial de águas. Você já viu uma coisa dessa? Ele está falando assim, ó, vou fazer coisas maravilhosas por vocês. Porque, veja bem, o que é que um pai faz pelo filho? O que é que um pai faz pelo filho? Tudo, tudo, exatamente tudo que ele pode, não é? Então Deus diz assim, ó, se for preciso, veja bem, eu vou tornar o deserto em lago de água. Você já esteve no deserto? Em lago de água, não tem nada no deserto. Eu vou tornar isso daqui, a terra seca, em manancial de água. Eu vou tornar a terra seca em manancial de água. Ou seja, eu vou abrir porta. Sabe o que ele está dizendo aqui? Eu vou traduzir em outras palavras. Ele está dizendo o seguinte: eu vou abrir porta onde não existe porta. Eu vou fazer coisas que as pessoas vão ficar admiradas e elas vão dizer assim: como que isso aconteceu? E só vai ter uma explicação: foi Deus que fez. Porque se você parar para pensar, para analisar, simplesmente você não sabe como aconteceu, entendeu? Você sabe que eu tinha colocado na mão de Deus e Deus abençoou, deu tudo certo e foi isso, entendeu? E foi isso. E aí ele continua dizendo: plantarei no deserto o cedro, a caça, a murta, a oliveira, porei o ermo, juntamente com a faia, o pinheiro e o álamo, para que todos vejam e saibam e considerem justamente e entendam que a mão do Senhor fez isso e que o Santo de Israel o criou. Apresentai a vossa demanda, diz o Senhor. Trazeis as vossas firmes razões, diz o rei de Jacó. Então, sabe o que ele diz assim? Ó? Fala assim: olha, traz a vossa demanda, traz as tuas firmes razões, apresentai as vossas demandas, ora a ele,
fala com ele, desabafa com ele, conversa com ele, coloca tudo na mão dele, traz as tuas demandas e fala: Senhor, olha aqui, eu não consigo fazer, mas o Senhor consegue, me ajuda. E você coloca na presença dele, coloca na mão dele e ele vai fazer. Entendeu? E aí, para terminar, ele diz o seguinte: tragam e anunciem as coisas que vão acontecer, anunciar as coisas passadas para que atentemos para ela, para que saibais o fim delas ou fazer ouvir as coisas futuras. Anunciar-nos as coisas que ainda hão de vir, para que saibamos que sois deuses, ou fazei bem ou fazei mal, para que sombemos e juntamente vejamos. Eis que sois menos que nada, e a vossa obra é menos que nada. Abominação é quem vos escolhe. Suscitei um ao norte e há de vir desde o nascimento do sol. Invocará o meu nome e virá sobre os príncipes como sobre o lodo, e como o oleiro pisa o barro, os pisará. Quem anunciou desde o princípio para que possamos saber? Ou quem antes para que digamos justo és? Porém, não há quem anuncie, nem tampouco quem manifeste, nem tampouco quem ouça as vossas palavras. Porque eu sou o primeiro, direi a Sião, eis que ali estão, e a Jerusalém darei um anunciador de boas obras. E quando olhei, não havia ninguém, nem mesmo entre estes conselheiro algum havia, a quem perguntasse ou quem me respondesse palavra. Eis que todos são vaidades, e as suas obras são como coisa alguma, e as suas imagens de fundição são vento e confusão. Então ele começa, você pode ler o capítulo aqui, e você vai ver que ele começa dizendo que eu sou o teu Deus e eu estou contigo, eu te ajudo. Por mais que você seja pequeno, por mais que você seja fraco, por mais que você não seja, como a gente chama assim, ninguém, né? Por mais que você tenha essas coisas, eu te ajudo e eu estou com você. Então, eu sou o teu Deus. Não precisa você procurar outro, sabe? Muitas vezes o povo de Israel desviava dos caminhos de Deus, desviava do caminho do Senhor, buscando outras coisas, buscando outras alternativas. Deixa eu te falar, não existe outra alternativa. A alternativa está no Senhor. Então, pegue essa palavra e coloque na sua vida e saiba de uma coisa: o teu Deus está contigo. Tá bom? Que o Senhor te abençoe e te guarde. Fica com Deus. E até a próxima.